Fala aí, tudo bem? Você já observou o quanto de comportamento é possível perceber quando as pessoas estão jogando? Já percebeu que a gamificação é, sem dúvida, hoje uma das principais metodologias para o desenvolvimento de soft skills, competências comportamentais dentro das organizações? Pois é, a gamificação é sim uma ferramenta fundamental hoje para o desenvolvimento humano. Através dela, a gente consegue não só entender o comportamento das pessoas, como desenvolver esses comportamentos. E é por isso que eu estou aqui hoje para falar sobre 5 coisas fundamentais no desenvolvimento ou no conhecimento de pessoas através da gamificação. Vamos lá! Fala aí, Master Player! Tudo beleza? Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui para falar com vocês sobre educação com entretenimento. Acompanhe o nosso canal e toda semana tem acesso a conteúdos incríveis sobre esse tema. Vamos nessa! O primeiro elemento fundamental na utilização da gamificação para treinamento e desenvolvimento humano é o conhecer pessoas através dos jogos. É verdade, quando você está jogando, é natural, seja num jogo cooperativo, ou num jogo de estratégia, ou mesmo num jogo de percurso, é natural que as pessoas, aos poucos, elas vão se soltando. E à medida que as pessoas vão se soltando durante a realização das atividades, você conhece um pouco mais o perfil de cada um. Eu utilizo jogos há pelo menos 16 anos e nunca encontrei outra ferramenta tão eficaz para fazer com que as pessoas naturalmente deixem os seus comportamentos aflorarem durante as atividades. Portanto, a gamificação é sim uma ferramenta poderosa, não só para você identificar os perfis das pessoas que trabalham dentro de uma organização, como também serve para seleção de pessoas. Um dos jogos que eu citei aqui já para vocês, o Batalha de Sedan, se você quiser saber um pouquinho mais, vai aí no link que está na descrição. Eu falo um pouquinho sobre ele e também digo como ele pode ser utilizado no processo de seleção. Outra função incrível, a segunda, é conhecer a si próprio. Certa vez eu fiz uma atividade com uma organização e durante a aplicação a gente começou a perceber um comportamento distinto da líder dessa empresa. Vale dizer que a contratação desse treinamento foi feito por ela na intenção de desenvolver a sua equipe, só que ela não percebia que ela tinha comportamentos que eram nocivos a essa própria equipe. Durante a aplicação do jogo, depois eu posso falar um pouquinho sobre esse jogo Trincheira de Mercado, a gente começou a perceber que o comportamento dela estava sim sendo ruim para a equipe. O que a gente fez? Nós filmamos boa parte das atividades para entender esse comportamento dela diante da equipe. Após o treinamento, pegamos as gravações e apresentamos alguns pontos para ela, de forma que ela visualizasse o comportamento dela de fora para dentro. Foi interessante que ela observou o quão nocivo era o comportamento dela, mas ela precisou de uma imagem externa. Então, por isso, vale lembrar que o jogo ele pode sim permitir que você se conheça um pouco mais, mas muitas vezes ele pode ajudar o consultor a fazer com que a pessoa se conheça um pouco mais. Para isso você vai precisar de técnicas que te ajudem na apresentação desses comportamentos que são bons ou que são ruins para a pessoa. É sim uma ferramenta legal para você fazer com que as pessoas se conheçam um pouco mais, mas você precisa utilizar elementos de apoio que te ajudem nessa conclusão. O terceiro ponto fundamental da utilização da gamificação em desenvolvimento humano diz respeito ao conhecimento sobre como o grupo interage entre si. Uma coisa é você fazer um treinamento ou uma atividade com jogos com uma ou outra pessoa, uma quantidade pequena. Agora imagine você num treinamento com 10, 15, 20 pessoas. Imagine você iniciando um trabalho de fortalecimento ou desenvolvimento de competências para a liderança. E você precisa entender como é que aquele grupo interage. Quando eu falo sobre cultura, eu sinto que existem 3 níveis no processo de formação da cultura. A cultura desejada, que é aquilo que está na cabeça de cada um, os valores de cada um, o que cada um acredita. A cultura de referência, que é aquilo que está na cabeça e os valores do principal executivo da organização, portanto da referência da organização. E a cultura característica, que é uma espécie de acomodação dessas duas coisas. São como as coisas são, de fato, dentro da equipe. Muitas vezes, para você desenvolver uma equipe, para você fortalecer competências, para você fortalecer a cultura, você precisa entender como o grupo funciona em si. Você precisa entender a cultura característica. E na hora de aplicar os jogos, você consegue entender como é que o grupo interage. As pessoas que são mais quietas e que falam um pouco e acabam não participando, muitas vezes essas mesmas pessoas têm dificuldade de se expor em situações críticas para a organização. As pessoas que acabam controlando a atividade, que exercem um papel de liderança ou mesmo de chefia durante a realização das atividades, muitas vezes no mundo real, elas também fazem isso. Então, fazer ou aplicar atividades de gamificação para entender como funciona a relação dos grupos dentro de uma organização e a partir daí fazer um trabalho de desenvolvimento é muito bem-vinda.
O quarto nível diz respeito ao desenvolvimento das habilidades. E aí eu estou falando especificamente de habilidades técnicas. A utilização da gamificação, ela serve para atingir elementos de soft skills e de hard skills. Soft skills, o comportamento. Hard skills, a parte técnica, habilidades técnicas. Portanto, muitas vezes, quando eu preciso treinar uma equipe em termos de elementos técnicos, vou dar um exemplo, falar sobre segurança do trabalho, é muito melhor você falar sobre ISO ou segurança do trabalho, alguns elementos importantes para grupos que têm pouca capacidade de compreensão, através da gamificação. Imagina você como um professor dando um treinamento sobre alguns elementos importantes, algumas normas, alguns procedimentos de segurança para um grupo operacional que mais ou que menos tem segundo grau. Imagina você ter que falar sobre elementos extremamente importantes de forma passiva, você falando e eles ouvindo. O nível de assimilação é muito ruim, mas quando eles entram no jogo e através do jogo eles aprendem de forma prática cada um desses elementos, o ganho de conhecimento no longo prazo dessas habilidades vem de imediato. Já o quinto e último elemento da utilização de gamificação em desenvolvimento de pessoas diz respeito à parte comportamental. É fato que todo mundo já sabe que gamificação é muito bom para desenvolvimento comportamental. Portanto, é redundante dizer a importância dessa ferramenta para o desenvolvimento comportamental. Eu preciso entender, de fato, como tirar proveito de tudo que a gamificação pode oferecer. Quando você vai dar um treinamento utilizando de jogos, você precisa primeiro entender quais são seus objetivos com aquela atividade. Uma vez que você sabe quais competências comportamentais você quer desenvolver, você vai estruturar a dinâmica de forma a atingir o seu objetivo. Também aqui no link eu posso passar para você um pouquinho mais de informação sobre o MDA, que eu já falei em um dos meus vídeos, Mecânica, Dinâmica e Estética, as iniciais em inglês dessas três palavras, onde eu explico que a parte de dinâmica, ela pode ser alterada quantas vezes você quiser para atingir as competências comportamentais que você deseja. Portanto, é isso. Esses são os 5 elementos fundamentais da utilização da gamificação no desenvolvimento humano. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado e, por favor, não esqueça, se inscreva no meu canal para você ter acesso sempre a esses conteúdos maravilhosos sobre educação com entretenimento. Ative o sininho e comente também. Valeu? Forte abraço. Tchau, tchau.